da suposta farsa da Lua. O pessoal alega que a Lua foi uma farsa e existem alguns argumentos baseados em imagens coletadas na Lua. Um dos argumentos diz respeito ao fato de que as sombras nas imagens não são paralelas. Que, por exemplo, nós temos uma das tantas imagens, porque são milhares de imagens disponibilizadas no site da NASA, tá, sobre as diversas missões Apollo. São milhares de imagens. Então, todas elas lá, para quem quiser. Então, é impressionante, né, que os sujeitos falsificam e ainda fazem milhares de imagens falsificadas. Vejam qual é a alegação. Tá? Afinal, essa paisagem aqui está sendo iluminada pela luz do Sol. E a luz do Sol, ela vem toda da mesma direção. E, notoriamente, as sombras não aparecem aqui como sombras paralelas. Então, aí se alega que isso foi feito num estúdio e que, aliás, nesse estúdio, então, teria diversas fontes luminosas. Agora, é interessante como é que se consegue, com diversas fontes luminosas, produzir só sombras numa direção, né? Isso já é uma coisa meio complicada da gente imaginar como seria isso, né? Porque eles dizem, tem uma fonte que está produzindo essa sombra aqui, né? E uma outra fonte que está produzindo essa sombra aqui. Né? Mas todo mundo sabe que quando tem diversas fontes luminosas, aparecem sombras superpostas, né? E isso a gente não vê aqui. Tá? Mas existem muitas imagens e em todas elas aparece esse efeito. Ó, tá? Aqui destacado por essas linhas vermelhas novamente. Então, agora vamos discutir a questão do ponto de vista da ótica geométrica. Duas retas paralelas, elas cumprem a condição de estarem sempre à mesma distância uma da outra. Entretanto, se as retas forem objetos para uma lente convergente, as retas imagens não serão paralelas, aproximando-se uma da outra conforme a distância a lente aumenta. Essa afirmação que eu estou fazendo aqui, ela decorre teoricamente da equação de Gauss para a distância do objeto e da imagem, e da equação da magnificação da imagem em relação ao objeto. Alguns dirão que isso aqui são as leis da perspectiva. Sim, é verdade, mas perspectiva nada mais é do que o comportamento da luz, tá, nos nossos olhos. Tá? Porque nós enxergamos com uma lente na frente do olho. Nós temos uma lente que conjuga uma imagem na retina. Então, todas as leis da perspectiva, elas, na verdade, não são leis do mundo. Tá? Elas são leis que se referem a como nós vemos o mundo. Tá? Elas são objetivas, mas elas têm relação com o comportamento das imagens produzidas por lentes, em particular as lentes do nosso olho, ou, no caso das imagens aí que eu mostrei já para vocês, das lentes que estão nas câmaras fotográficas. A gente prevê, teoricamente, que as retas paralelas, elas só se apresentarão paralelas mesmo se elas estiverem igualmente distantes da objetiva, tá? E isso normalmente não acontece. Saí a cata de imagens e fiz muitas fotos quando finalmente, num final de tarde, aqui no parque em Porto Alegre, no Parque da Redenção, eu cheguei nesse lugar onde está tudo pronto ali para mostrar o efeito. Porque vocês vejam que essa calçada, ela está cheia de retas paralelas. Tem esses postes aqui, tá? Que estão projetando sombras no final da tarde, e a gente sabe que essas sombras são paralelas entre si. Mas elas são paralelas na
na foto? Obviamente não. Tá? Aqui, por exemplo, vocês veem algumas retas que eu tomo na calçada, aqui na borda da calçada, tá? E todas elas são convergentes para aquele ponto lá, que, inclusive, em perspectiva, é chamado ponto de fuga. E idem para as sombras produzidas pelas estacas. Tá? Então, se naquelas fotografias da Lua as sombras aparecessem como paralelas, nós saberíamos que as fotografias foram fraudadas. Tá? Ou seja, o indício de fraude seria exatamente aquilo que os ignorantes acham que não poderia acontecer nas fotos. Tá? Aqui vocês têm outras fotografias, tá, mostrando o mesmo efeito. Tá? E nessa foto vai aparecer um outro efeito interessante depois. Primeiro aqui, ó, nós temos 2 postes. Tá? Isso é final de tarde no litoral do Rio Grande do Sul no verão. Tá? O sol está baixo, tá? Então eu consigo fotografar as sombras de 2 postes, tá? Que são praticamente paralelos entre si, tá? Mas que aqui na foto aparecem como convergentes. Quando eu fotografo de outra vista, né, porque vejo que aqui tem uma faixa para passar de pedestres e tem uma lombada. Tá? E nessa lombada acontece um outro fato que o pessoal via acontecer em algumas fotografias feitas na Lua, tá? De que as sombras têm um comportamento inusitado. Tá? Tem um comportamento inusitado. A gente sabe que essa sombra aqui ela está sendo produzida, tá, por um poste que é bem retinho. Tá? Entretanto, a sombra não é reta, é curva. Tá? E dá para entender, porque aqui a gente até... quem não conhece esse local, e a maioria de vocês, a totalidade de vocês, não conhece especificamente esse lugar, mas imagina o que tem aqui. Aqui tem uma lombada. Tá? Tem uma lombada, e é nessa lombada que a sombra jogada por cima da lombada, tá, se apresenta deformada, né, quando eu faço a fotografia. Tá? E aí, então, os ignorantes olham para muitas das fotos feitas na superfície da Lua, que apresentam esses comportamentos que aparentemente são estranhos, né, e veem nesses comportamentos um indício de falsidade das fotos. Aqui melhor, ó, dá para ver nitidamente. Eu passei uma linha reta aqui, ó, tá? Que vai lá do pé do poste até a parte superior da sombra, e notoriamente a sombra do poste está torta, quando o poste, na verdade, não é torto, né? Mas por causa da lombada que está aqui. Agora, imaginem vocês olharem para uma superfície, como a superfície da Lua, que a gente não tem ideia de como seja o relevo, né? Porque numa fotografia assim, o relevo a gente não sabe como é, né? E aí começam a acontecer coisas estranhas, tá? E que os negacionistas tomam como indício de falsidade das fotos. Então, ainda eu fiz mais algumas fotos lá no Parque da Redenção, no final da tarde. Tá? Todas essas sombras que vocês estão vendo aqui são paralelas. Tá? Elas são paralelas, mas elas não aparecem como sombras paralelas numa fotografia. Tá? Por causa do posicionamento, dos obstáculos, do próprio terreno. Tá? Então, não tem nada de estranho, tá, em que se observe aquele efeito nas fotos da Lua. Tá? Então, eu não posso tomar as sombras não paralelas como indício de falsidade daquelas fotografias. Mas vou mostrar para vocês uma outra foto que, segundo o grande ex-geofísico exonerado da USP, que eu não vou nominar aqui, mas todo mundo sabe a quem eu estou me referindo, tá? Ele fez uma postagem há alguns anos, né,
dizendo taxativamente que essa fotografia aqui era falsificada. Tá? Era falsificada. E quais são os argumentos de que essa foto é falsificada? A primeira prova da falsificação: não aparecem estrelas no céu da Lua, nem nessa foto e nem em outras tantas fotos, né, em que aparecem os astronautas ou até os artefatos que eles levaram para lá, né, e aparece o céu e não aparecem as estrelas. Tá? Então, aí eles tomam isso como uma prova de que as fotografias não foram colhidas na superfície da Lua. Porque se tivessem sido colhidas na superfície da Lua, deveria aparecer estrelas. Tá? Agora, o argumento é o seguinte, gente. Para aparecer estrelas aqui nesse fundo, a câmara fotográfica teria que estar regulada por uma iluminação extremamente fraca. Tá? A câmara fotográfica está regulada para capturar a iluminação que vem da roupa do astronauta, que é branco e refletiva, né? Até para proteger o próprio astronauta do aquecimento, por exemplo. Só vai aparecer nessa fotografia, tá, aquilo que tiver luminosidade comparável à luminosidade do objeto principal, que é o astronauta e a bandeira. A Terra aparece lá em cima porque ela também está bastante iluminada. Né? Aliás, ela está iluminada exatamente pela mesma luz, né, que vem exatamente na mesma direção, ilumina a Terra e ilumina a cena aqui na superfície da Lua. Ou seja, se alguém quisesse fotografar as estrelas, tá, ele teria que regular a câmera fotográfica, tá, dando uma exposição adequada para pegar a luminosidade muito pequena das estrelas. Tá? E aí, então, o que aconteceria? A fotografia se apresentaria desse jeito aqui, ó, explodida, tá, nos temas principais da fotografia. Eu passei essa foto por um Photoshop, né, onde no Photoshop eu aumentei a luminosidade para simular a superexposição, tá? E, adicionalmente, coloquei estrelinhas lá, porque essas estrelas não aparecem nem quando eu mudo mesmo quando eu faço Photoshop, porque se tinha estrelas lá e tinha, né, a luz não foi capturada o suficiente para sensibilizar os filmes fotográficos. Tá? Então, esse argumento de que não aparece estrelas, de novo, ele tem que ser invertido, porque se aparecesse estrelas nessas fotografias, né, a foto seria falsa, né, porque não pode aparecer, né, na situação de exposição adequada para essa cena aqui, as estrelas no fundo. Tá? Mas não é só isso que serve de argumento, né, para o ex-geofísico, né, o geofísico exonerado da USP, tá, para dizer que a fotografia era falsa. Ele tem um segundo argumento da prova de falsificação. A imagem da Terra é muito pequena. Ele alega isso, que a imagem que está aparecendo aqui é muito pequena. Então, agora eu vou fazer uma análise para ver se essa imagem aqui é pequena ou se ela está aparecendo no tamanho que a gente espera. Tá? Primeiro, o seguinte: se eu fotografar a Lua aqui da Terra, todo mundo sabe, tá? Basta ter 3 neurônios funcionando, tá? Que o tamanho, por exemplo, da Lua que eu vejo numa fotografia depende da distância focal da objetiva. Por exemplo, essa foto aqui da Lua, ela foi feita com uma teleobjetiva, ou seja, com um conjunto de lentes com grande distância focal. Já essa aqui aparece uma Lua pequena, né,
Porque isso foi feito com uma câmera fotográfica com distância focal menor. Né? Então, o tamanho das coisas que aparecem nas imagens, tá? Eles não podem ser avaliados assim, olhando, eu acho que aquela terra que está aparecendo lá é muito pequena, ela deveria aparecer maior. Tá? Mas vamos ver. Então, um pouco de teoria. O que se conserva de um objeto para a imagem do objeto é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo é preservado quando eu faço uma fotografia, ou mesmo quando eu enxergo alguma coisa, né? Porque agora essa lente aqui poderia ser a lente do nosso olho, e isso aqui poderia ser os fotossensores na nossa retina, tá? Ok? Quer dizer, só tem uma coisa que se conserva daqui para cá, esse ângulo. O tamanho da imagem, né? É fácil de imaginar que o tamanho dessa imagem, ela aumenta se esse ângulo aumentar, por exemplo. Tá? Essa é uma possibilidade. Aumentar esse ângulo. Como é que eu posso aumentar esse ângulo? Ou aumentando o tamanho do objeto, ou trazendo o objeto para mais perto da lente. Tá? Aí eu vou ter uma imagem maior. Ou tem uma outra possibilidade, que essa é usada no zoom da câmera fotográfica, aumentar a distância que separa a lente dos fotossensores. Porque essa distância aqui, tá, que eu estou chamando de D minúsculo, é para objetos bastante distantes da lente, a própria distância focal da objetiva. Tá? Então, quer uma imagem maior nos fotossensores, aumenta a distância focal da objetiva, que é o que o zoom pode fazer. Né? Ou quem não tem câmera com zoom tem que trocar a própria objetiva. Né? Tem que trocar a própria objetiva. O que a gente tem que deixar bem claro aqui que o que se conserva do objeto para a imagem é esse ângulo beta. Tá? Esse ângulo beta. Naquelas câmeras fotográficas que foram usadas para aquelas fotografias ali dos astronautas, tá? A distância focal era 40 milímetros. Tá? Todos os materiais que foram usados nas expedições, eles estão detalhados no site da NASA. Está tudo lá aberto. Todas as informações sobre todos os materiais que foram utilizados estão lá disponíveis. Né? Quer dizer, até parece site de terraplanista. Né? Até parece site de terraplanista, onde a gente não encontra nenhuma informação, tá, relevante. Tá? Porque quando eles ainda colocam alguma informação, ou é fraudada ou é uma informação que não informa coisíssima nenhuma. Tá? É o caso, por exemplo, das supostas informações que estão naquele videozinho chamado Terra Convexa. Tá? Não existe nenhum detalhamento, nenhuma memória dos equipamentos que foram. É só uma relação de equipamentos e mais nada. Bom, mas então, no site da NASA tudo isso está detalhado, então quem quiser entrar lá pode se informar sobre isso. Aí eu fui lá e me informei. Então agora vamos ver a análise que eu fiz. Nós sabemos que o tamanho angular da Terra, vista da Lua, é 1,9 graus. É quase 4 vezes o tamanho angular da Lua visto da Terra, porque o tamanho angular da Lua visto da Terra é 0,5 graus. Então, a Terra, quando for observada da Lua, ela terá um tamanho angular maior do que quando eu vejo a Lua aqui da Terra. Tá? 0,5 graus, 1,9 graus. Então, eu sei que essa imagem aqui, tá, tem o diâmetro dela, tá, o diâmetro dessa imagem representa 1,9 graus. O lado dessa bandeira, o lado que foi tocado pela mão do astronauta, tem 0,91 metros. Como é que eu sei isso? Porque eu entrei lá no site da NASA e busquei as informações sobre essa bandeira. Então, esse lado aqui tem 0,91 metros. E agora vejam que a Terra cabe cerca de 10 vezes no lado da bandeira. Portanto,
o tamanho angular do lado da bandeira é 19 graus, ou 0,33 radianos. É só conhecer um pouquinho de geometria para acompanhar o raciocínio. Se eu tenho um objeto com 0,91 metros de dimensão linear, o ângulo que esse objeto tem em relação à objetiva é 0,33 radianos, então eu posso calcular a que distância a câmara fotográfica estava do astronauta ou da bandeira, cerca de 3 metros de distância, o que é perfeitamente consistente com quem já usou uma câmera de 40 milímetros e fez fotografias de amigos. Tá? O sujeito está perto da cena. Tá? Ele está perto da cena e está tudo certinho. Tá? Não existe, eu não consegui levantar nenhum indício de falsidade na foto quando eu comparo o tamanho angular da Terra que aparece lá com o resto da imagem. Tá? E agora o mais interessante é que quando a gente olha nessa fotografia, a gente vê a imagem do fotógrafo. Tá? Porque o visor do astronauta, que é altamente refletivo, né? A gente não consegue enxergar para dentro do visor, né? Porque ele está protegido, né? Para a entrada de luz, dá para ver ali o fotógrafo, o que corrobora os 3 metros de distância, tá? Que o fotógrafo estava do astronauta. Tá? Aqui melhor, ó. Tá? Dá para ver ele até com a cabeça meio inclinada, porque ele está manuseando a câmera fotográfica. Então, não existe nenhum indício de falsidade nessa imagem, tá? E é completamente descabida aquela alegação de que a Terra deveria estar maior na foto. Quando eu estava preparando esse material, eu descobri essa fotografia de um sujeito, Caio Crespo Moraes, tá? Que faz fotos do Sol. Tá? Ele faz fotos do Sol e ele pegou a fotografia de um avião passando na frente do Sol. Tá? Ok? E aí eu pensei assim, isso aqui é legal porque eu posso tentar decidir a que distância o Caio estava do avião. Tá? Do avião. E como é que eu faço isso? Eu sei que o tamanho angular do Sol é muito aproximadamente 0,5 graus, ou 0,009 radianos. O comprimento do Boeing 737, diversas pessoas que entendem de aviões e disseram, olha, isso aí deve ser um Boeing 737. Bom, aí eu fui para a internet para buscar o comprimento. Varia um pouco esse comprimento. Tá? Eu peguei uma média aí, tá? E essa é a medida mais infalível que eu tenho nessa discussão. Eu vou tomar esse comprimento como sendo aproximadamente 35 metros. Tá? 35 metros é o comprimento do avião. E aí eu posso medir quantas vezes o avião cabe no diâmetro do Sol, que é conhecido. E ele cabe 8,7 vezes no diâmetro angular do Sol. Portanto, o tamanho angular do avião é o tamanho angular do Sol, 0,009 dividido por 8,7, ou 0,0011 radianos. E daí é fácil de calcular que se o avião tem aproximadamente 35 metros, basta eu dividir os 35 metros por 0,0011 radianos e eu calculo a distância em que a fotografia foi feita pelo Caio. Tá? Essa fotografia deve ter sido feita a 32 quilômetros de distância. Infelizmente, eu até tentei contato com ele, tá? Mas não consegui, porque ele poderia me dizer sobre essa fotografia e poderia, porque esse avião ele está muito baixo, tá? Ele está muito baixo, o sol está rasante na hora dessa fotografia. E, portanto, esse avião está decolando de um aeroporto em São Paulo,
Tá? E ele poderia me dizer onde ele estava, e aí eu poderia testar se realmente o meu cálculo está correto. Mas isso só para mostrar para vocês como tem coisas interessantes que dá para fazer em fotografias.